Boa noite, meus amigos e amigas. Iniciando a nossa live do Encontros com o Clínico Geral. Essa noite nós vamos conversar, trocar umas ideias a respeito da sudorese, né, das alterações do suor no corpo humano. A gente deve lembrar que o suor é um mecanismo importante para uma perda de calor do nosso organismo. Por exemplo, você está num clima muito quente, você está com febre, você está com um ambiente ensolarado muito tempo, né? Então o organismo usa do suor para baixar a temperatura do corpo, para manter o equilíbrio. Nossa temperatura em torno de 36,5, 36,7, que a maioria das pessoas tem. Então o mecanismo de suor é um mecanismo de defesa e regulamentação automática muito importante, né? Lembrar que as glândulas sudoríparas, assim chamadas as glândulas do suor, elas têm dois tipos. As écrinas, que são as glândulas sudoríparas normais, no corpo inteiro, né? Quando a gente sua, tem aquele suor parecido com água, né? Cristalino, um pouco salgado, né? Porque tem bastante sódio, né? E você tem as glândulas apócrinas, que essas se localizam nas axilas, nas virilhas e na região anogenital. Já essas glândulas eliminam um líquido escuro, turvo, que ele sai nos folículos pilosos dessas regiões, axila, virilha, na região genital, e algumas bactérias crescem nesse líquido turvo, as bactérias da região, cuja decomposição dessas bactérias, elas podem fazer exalar um odor corporal característico. Daí a necessidade de uma higiene bastante bem feita, né, nessas áreas, para evitar exatamente um odor desagradável e algumas infecções. As bactérias e fungos dessa região, se não tratadas de maneira higiênica correta, podem levar a inflamações e infecções crônicas, né? Então, esse é um mecanismo importante de saber. Os distúrbios do suor, eles se dividem basicamente em dois tipos. O excesso de suor, cujo termo médico é a hiperidrose, vamos tratar dele agora, e a anidrose, que é a redução a ausência total de suor. Vamos tratar primeiro da hiperidrose. A hiperidrose, ela pode ser generalizada ou localizada, né? Generalizada no corpo inteiro, quando você tem, por exemplo, está num ambiente de calor muito intenso, quando você está submetido a exercícios intensos, né, e prolongados. O suor também, o exercício aumenta a temperatura do corpo, então o suor é necessário para manter a temperatura corporal estável. Os casos de doenças febris, né, se acompanha com febre, quando você toma um antitérmico, uma aspirina, uma dipirona, você sua bastante. E tem essas quadros febris são acompanhados tipicamente de sudorese de madrugada. Em geral, essa temperatura cai espontaneamente de madrugada até 35,5, 35,8. Se a pessoa vai dormir com febre, mesmo sem tomar antitérmico, ela vai ter uma sudorese abundante, que estava com febre antes de cair a temperatura, ela às vezes acorda encharcada, tem que trocar pijama, as roupas de dormir, né? O hipertireoidismo, a tireoide muito acelerada, pode dar taquicardia, que tratamos do assunto na semana passada, na taquicardia, ela produz um suor intenso também pelo corpo inteiro, nas palmas das mãos. A hipoglicemia, baixa de glicose, entre os sintomas principais está uma sudorese que é generalizada e fria, né, acompanhada de taquicardia, suor, sensação de desmaio, fome. Então, um suor gelado, um suor frio. O paciente, se ele é diabético, se ele está muito tempo sem comer, tomou insulina, pode ter tomado uma dose errada, então está fazendo uma hipoglicemia, tem que ser socorrido imediatamente, né? Já a hiperidrose, a sudorese intensa localizada, ela tem dois tipos principais. As que acontecem nos casos de ansiedade, síndrome de pânico, né, em que existe uma sudorese localizada nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e nas axilas. Normalmente o paciente ansioso, né, com neurose de ansiedade, tudo, ele tem as palmas das mãos geladas, úmidas e geladas. Já o hipertireoideu, que tem as palmas da mão úmida e quente. Então isso é uma dica para o médico, quando ele se depara com o caso, já orientar que tipo de exame pedir, que doença pensar, porque pode ser um dado importante para o diagnóstico diferencial. A sudorese também localizada, que acontece no pescoço e na cabeça das mulheres, após os 50 anos, quando entram na menopausa, ou quando estão para entrar em menopausa,
aquelas suores acompanhadas dos fogachos, né? Aquela sensação de calor para a cabeça, no pescoço para cima, insuportável. Às vezes está um clima ameno, fresco, e a senhora está com calor insuportável, com ondas de calor muito intensas, né? Com tratamento adequado, isso se resolve, né? Vamos passar agora para o outro lado, que é o lado da anidrose, né? Que é onde há pouquíssimo suor ou nenhum suor, né? Então, os pacientes que têm ictiose é uma doença da pele, um ressecamento da pele, vem de ictios, no grego quer dizer peixe, aquela pele descamativa de peixe, aquela pele escamada, né? Muito seca. Esse tipo de paciente tem pouco suor ou quase nenhum suor e cria problemas quando ele tem que baixar a temperatura. Pacientes com hipotireoidismo, tireoide lenta ao contrário, que produz muito suor, e essas pessoas suam um pouco, ou quase não suam, porque a tireoide está muito lenta, está muito preguiçosa, né? Os desnutridos também suam com mais dificuldade, tem dificuldade de colocar o calor para fora, porque não tem muita reserva alimentar de metabolismo para poder produzir isso. E os pacientes submetidos ao sol, né, em caso de insolação e termação, em que você fica muito tempo no sol e aquilo produz uma reação que o organismo perde temporariamente a capacidade de produzir suor, então a temperatura vai subindo de maneira assustadora, chegando a 42, 43 graus, a pessoa pode até perder a vida, né? Pode haver um derretimento das proteínas cerebrais, porque não aguenta a temperatura acima de 41, 42 graus, a pessoa entra em coma e morre. Então é uma emergência médica que tem que ser atendida vigorosamente e intensamente. E finalmente vamos falar sobre a bromidrose. Bromidrose é a definição do suor fétido, né? O suor fétido, ele pode ser causado por pacientes que têm hiperidrose, suam muito, não têm bons hábitos de higiene, então estão suando naquelas regiões da axila, que tem a região inguinal, na região anogenital, e não tem uma higiene muito adequada, então aquele suor acumulado dessas regiões produz esse odor fétido, característico de odor corporal, né? E pacientes também que têm insuficiência renal, uremia, ureia muito alta no sangue, né, que a pessoa com o rim não está trabalhando bem, então essa ureia ela deposita por debaixo da pele, no tecido subcutâneo, e o suor sai com muita ureia, que dá um cheiro desagradável também, certamente fétido. E finalmente a bromidrose imaginária, quer dizer, que é psiquiátrica, né? O paciente, ele sente que ele está cheirando mal, ele sente que tem cheiro mal em algum lugar ou em alguma outra pessoa, quando isso não existe. Então isso é um distúrbio psiquiátrico, emocional, que tem que ser tratado com um especialista adequado, né? Embora raro e tudo, é um negócio muito desagradável que tem que ser visto e tomado providências a respeito. Então nós vamos ficando por aqui hoje, depois desse apanhado sobre suores, distúrbios do suor. Na semana que vem nós vamos ter uma convidada especial para falarmos sobre hemorroidas, tratamento, cirurgia, complicações. Vou convidar uma coloproctologista famosa do Rio de Janeiro, e nós vamos anunciar na próxima segunda ou terça-feira aqui por esse canal mesmo. Um grande abraço para vocês, um bom fim de semana, se cuidem, e até a próxima live então. Bom fim de semana.